tem um evento, como está a Sim. sua agenda e se você pretende disputar algum cargo futuramente. Eu, pessoalmente, cara... Arthur, eu gostaria que você me explicasse para mim sobre a diferença do Partido Missão para o resto dos partidos. Olha, o Partido Missão tem programa, né? Nenhum partido brasileiro fez o que a Missão fez, que é escrever um conjunto de propostas, né? Nós estamos escrevendo os fascículos do Livro Amarelo, nós estamos já no 6º, que são os fascículos das pesquisas que nós fizemos para chegar no Livro Amarelo, que é o livro de propostas nosso. Nenhum outro partido do Brasil fez isso. Escrever um conteúdo programático claro, com tudo que a gente pensa para educação, saúde, segurança, turismo, cultura, etc. E fazer com que todas as pessoas associadas a esse partido sigam esse programa. Isso é uma coisa que não existe na política brasileira, né? Como eu falei, os partidos são todos fisiológicos e a Missão faz isso. Infelizmente, partidos fiéis a seus conteúdos são geralmente partidos de esquerda, né? O PCO, o PSTU, o PCdoB, são partidos que têm ali o seu viés revolucionário comunista, vamos chamar assim, né? E todos os outros são partidos fisiológicos. O Partido Missão é o primeiro partido verdadeiramente de direita do Brasil. Boa noite, Diego. Boa noite a você, telespectador da TV+. É sempre um prazer estar aqui no Roda de Entrevistas, seja fisicamente ou virtualmente como hoje. Eu queria perguntar para o ex-deputado Arthur Durval como é que ele se sente sofrendo na pele a repressão judicial por declarações que muitas pessoas consideram como liberdade de expressão. Eu vi recentemente que o Tribunal de Justiça manteve uma condenação contra o senhor por conta de declarações que o senhor deu contra o Emicida. Aqui em Mato Grosso também há um grupo de jornalistas que sofre censura judicial por parte do Poder Judiciário. Eu queria perguntar para o senhor o que o senhor diz, o que o senhor sente, o que o senhor diz para essas pessoas daqui de Mato Grosso que também sentem na pele a censura judicial. Não entendi muito bem o tom da pergunta, eu tô achando que tem uma provocação aqui, porque provavelmente esse cara ele é bolsonarista, ele vai dizer que existe, ou não, mas de fato ele pode ser que... Eu entendi que existe um tom provocativo na pergunta, porque ele falou assim, como você se sente sendo alvo de assédio judicial? Eu não sei se tem uma certa maldade ali na pergunta, eu gosto de perguntas assim, né? Como você sabe, nós somos a favor de liberdade de expressão, sabendo que a liberdade de expressão não é irrestrita, né? Ela não deve ser restrita. Uma pessoa não pode, por exemplo, mandar matar a outra, nem acusar outra pessoa de crime sem sofrer as consequências. Então, liberdade de expressão é importante, mas em nenhum lugar do mundo civilizado você tem liberdade de expressão irrestrita. Agora, o que há de fato, há um assédio judicial, principalmente das esquerdas, tá, contra quem pensa diferente do mainstream, né? Como você mesmo disse, o Emicida, o TJ manteve uma condenação minha, porque eu falei, eu não lembro agora exatamente o que eu falei, eu não posso repetir, mas eu falei algo no sentido de que eu achava um absurdo o valor que ele recebeu de dinheiro público para fazer um show em um determinado espaço, né? Então, vou falar valores e coisas de forma abstrata. Vamos supor que um dia um artista tenha recebido 300 mil reais para fazer um show numa prefeitura. Eu dei uma opinião sobre aquilo. Falei, olha, eu acho que esse show não vale esse valor, eu acho que isso é coisa de vagabundo receber esse dinheiro público para fazer esse show. E aí eu fui condenado por isso. Ao mesmo tempo, o Emicida, ele me xingou, né? Eu não lembro exatamente o crime que ele me imputou, mas ele disse que eu era um estuprador, um abusador de mulheres, algo que eu não cometi. E ele não foi condenado por isso. Então, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é que há sim lado, né, nas condenações, e esses lados estão muito mais ligados às suas convicções políticas do que de fato à letra da lei. Eles são muito mais a letra do establishment, eu nem gosto muito de usar essa expressão, mas é de fato isso, do que de fato a letra da lei. Arthur, eu gostaria que você falasse pra gente, né, sobre o processo que ganhou do Holliday, que saiu hoje a sentença, né? Sim. Na verdade o Holliday me processou porque eu falei que ele falou, e ele de fato falou, que ele era um filho, aspas dele, tá? Um filho viado, um filho negro viadinho que o Bolsonaro abraçou de volta para casa, né? Então ele perdeu, porque quem falou isso dele foi ele próprio, né? Então, e outra coisa, né? Importante lembrar, o Fernando Holliday, que tem teve, né, um contrato de 20 mil reais por mês com o vereador Lucas Pavanato lá de São Paulo para prestar consultoria. E aí você julga se isso é uma coisa de direita a se fazer, né? Tem uma pergunta do Índio do bairro CPA. Esse ex-deputado caçado por vazar áudios machistas sobre refugiadas ucranianas que eram fáceis porque eram pobres,
por que acreditarmos, confiarmos que ele representa a moralidade? Em primeiro lugar é o seguinte, eu não sou moralista não, cara. Você deve estar me confundindo com algum cara que fica sinalizando virtude na internet, dizendo que não fala besteira em privado com os amigos. Em segundo lugar, eu quero que você não acredite em mim, cara. Tudo que eu falo aqui, você duvide e pesquise. Tá? Quando eu falar, por exemplo, que um cara não é verdadeiramente de direita porque ele fez A, B ou C, pesquisa e vê se eu não tô falando verdade. Quando eu falo que o Flávio é ladrão, pesquisa se o próprio Queiroz não sumiu, fazia rachadinha e pagava a escola dos filhos e o plano de saúde das filhas do Flávio, né? Quando eu falo que o prefeito Abílio aqui, né, atrapalhou a propriedade privada e aumentou o salário da Câmara, vai precisar ver se eu tô falando besteira. Quando eu falo mal da esquerda, que o Lula é o maior ladrão do Brasil, dá uma olhada no processo dele. Então não confie em nada que eu digo. Pesquise e tire suas próprias conclusões. Vai lá, Lucas. Arthur, você fala com uma força, com uma certeza que me parece quase ensaiada, principalmente sobre essas brigas aí que tivemos no movimento liberal e tal, do MBL em si. Nada disso doeu, ninguém se sente falta, o Holliday você não sente falta, não foi doído a briga com o Nando Moura? Com o Nando não, porque o Nando nunca foi meu amigo, mas com o Holliday foi. O Holliday foi uma das com o brigas Pavanato? O Pavanato nem tanto, porque o Pavanato é o seguinte, eu não me dou mal com o Pavanato. Tá? Eu já falei isso várias vezes, o Pavanato é um personagem, né? Ele não é aquele cara que todo indignado, ele não é isso, né? O Pavanato sabe que o Jair Bolsonaro é um imbecil, né? E ele tá junto com o Nicolas se descolando do bolsonarismo aos pouquinhos para montar um movimento nicolista. Escutem o que eu estou falando, tá? O Bolsonaro, o Pavanato e o Nicolas estão se afastando do bolsonarismo, mas de fato, cara, o Holliday doeu, cara, porque o Holliday era amigo nosso, né? O Holliday a gente conheceu ele quando ele não era ninguém. O nome Fernando Holliday foi dado pelo Renan. O Holliday, quando ele não tinha onde morar, o MBL deu um lugar pra ele morar. O primeiro terno do Holliday quem deu foi o MBL, cara. E aí o cara traiu a gente pra se vender pro bolsonarismo. Então, se eu falar que não dói, claro que dói, cara. Claro que dói. Só que a gente tem que ser forte, né? A nossa missão é uma missão de renúncia. Lucas, vai lá com você, Danilo. Arthur, tem duas perguntas. Hoje no Brasil virou moda políticos se candidatar e usar a igreja como trampolim, como palanque político, a figura do pastor, usar os fiéis, o discurso cristão. Você acredita que essa narrativa da igreja, da religião na política, ela pode atrapalhar o eleitor na escolha dos seus representantes? E outra pergunta, você acredita que a imprensa em geral do Brasil ela é ideológica ou ela de fato cumpre o seu papel, que é levar até a sociedade o que de fato acontece? Eu vou começar pelo final. A imprensa é os dois. A imprensa cumpre o seu papel muitas vezes, né? E a imprensa também é ideológica. É que a imprensa não é um bolo homogêneo, né? Vocês são imprensa e vocês estão fazendo um excelente trabalho. Ao mesmo tempo que, sei lá, o Brasil 247 também é imprensa e é basicamente um blog do Lula, né? Então, quando a gente fala a imprensa, você tem que falar, tá, qual imprensa? Então tem imprensa que é ideológica, que faz um mau trabalho e se vende, né? E tem imprensa que faz o trabalho que tem que fazer. Por exemplo, se você pegar o André Childers, né? Se você pegar o Metrópolis contra o resort do Toffoli, não dá pra falar que esses caras são ideológicos, eles estão fazendo um excelente trabalho, né? Então, separar as coisas. E sobre igrejas, com certeza, cara. Eu vou falar um negócio aqui que vai machucar você, mas você acha certo o Silas Malafaia falar que se você não votar no Bolsonaro, você não é cristão? Isso é justamente o que a Bíblia fala pra você não fazer. Você acha certo o pessoal da Lagoinha, e eu quero ver político que tem coragem de vir aqui falar mal da Lagoinha, receber dinheiro da família Vorcaro pra comprar televisão, pra comprar BMW? Vocês acham bonito isso? Vocês acham bonito o Fabiano Zettel, né, ter sociedade com o ministro Supremo, ficar levando ministro Supremo para passear para assistir jogo, né, em avião particular? Né? Porque cadê as pessoas falando que isso é heresia? Cadê as pessoas falando que isso é idolatrar o bezerro de ouro? Então eu vou dizer para você, cara, isso inclusive está acontecendo no mundo. O mundo está tendo um crescimento do catolicismo por causa disso. Quando você tem um planejamento centralizado e as reformas todas vindo de cima para baixo, você evita extrapolações da interpretação bíblica, certo? Porque se tem uma coisa que é muito clara e que a Bíblia deixa muito claro você não pode idolatrar o bezerro de ouro e você não pode usar a fé das pessoas para ganhar dinheiro e fazer proselitismo político. E é justamente o que muitos pastores picaretas fazem, ofuscando o trabalho dos bons pastores. Que tem muito pastor bom. Geralmente é o pastor do teu bairro. Sabe aquele pastor do teu bairro pobre, aquele cara que se ferra para ir para a igreja, para tirar o cara da droga, para gerar um senso de comunidade, para fazer o cara, né, começar a trabalhar? Este cara é bom. Agora você vai pegar Edir Macedo, Silas Malafaia, o pastorzinho picareta, pelo amor de Deus, gente, assim, vamos acordar, né? Tem uma pergunta do Felipe de São Paulo, o que você acha da divisão entre Nicolas e Flávio? Com a volta de Bolsonaro, eles se reorganizaram em torno do Flávio,
como isso impacta a eleição de outubro, sobretudo com os rumores do interesse dos Estados Unidos da América e na eleição e nas terras raras. Gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar que isso tudo é um grande teatro. Você acha que verdadeiramente o Nicolas tá afim de ser bolsonarista? Eu vou explicar pra você. O Nicolas, tá? Quando ele teve que apoiar o Hugo Mota pra presidência da casa, ele deu aquele tipo de declaração. Eu sou contra o Hugo Mota, mas se o Bolsonaro tá mandando, ele já tá tirando o pé. Assim, reparem. Você está vendo o Nicolas fazer campanha pro Flávio do jeito certo? Ele faz uma hora ou outra e o Flávio sabe que não pode bater no Nicolas. O próprio Eduardo estava denunciando que o Nicolas estava quieto. O próprio Aldo Santos estava falando que o Nicolas estava fazendo cagada. Esses caras estão em guerra, só que essa guerra é velada. Eu vou explicar para você. O maior parasita do Bolsonaro hoje se chama Nicolas Ferreira. Anotem o que eu estou dizendo e vejam se isso não vai ser comprovado no futuro. O Nicolas vai largar o Bolsonaro aos poucos e vai ficar maior do que a própria família. E aí os filhos, o Flávio, o Eduardo, o Carlos e a própria Michele vão ficar... Aliás, a Michele não, que a Michele já é nicolista, né? Vão ficar denunciando isso. Olha, esse cara se aproveitou da popularidade do meu pai para roubar o nosso gado. É exatamente isso que vai acontecer. Dá tempo de mais uma, vai lá. Eu ia fazer a pergunta para você nesse sentido. Você acha que o Nicolas ele quer implodir o bolsonarismo e consolidar o nicolismo no Brasil? O Nicolas ele não quer implodir o bolsonarismo, ele quer só ficar quieto e esperar o bolsonarismo se afundar sozinho. Né? Ele só fica quieto na dele e deixa o Bolsonaro ficar obsoleto, sozinho. Aí eu pergunto para você, o Nicolas que recusou o relatório que transformava organizações criminosas do Brasil, organizações terroristas, esse cara que vai bater de frente no sistema, o cara que apoiou a PEC da blindagem para dar foro privilegiado para o Valdemar Costa Neto, esse é o cara que vai mudar o Brasil? Fala para mim. O cara que demorou muito para falar de Banco Master e a gente pressionou, esse cara que vai mudar o Brasil, que está copiando todos os discursos do Renan, vocês acham que o Nicolas, que nunca vai falar mal da Lagoinha, né, que está envolvida diretamente no escândalo do Banco Master, esse cara vai bater de frente com o sistema? Então, prestem bem atenção, porque ele é popular, ele fala bem, ele tem uma excelente oratória, mas no final, ele é mais do mesmo. Vai lá, Lucas, a última. Arthur, o partido tem 1 ano aí, né? E aí, vamos conseguir eleger alguém aqui no Mato Grosso, deputado federal, deputado estadual? Você acha que isso é viável? E se sim, quantas cadeiras? Olha, eu não sou bom de previsão. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente está aberto a surpresas. Eu vou contar uma coisa para você. O Partido Novo em 2018, com o João Amoedo, candidato a presidente, que não tinha nenhum carisma, com todo respeito ao João Amoedo, ele conseguiu, ao longo da trajetória, encantar muita gente. Independente do número final do Amoedo na urna, né? Ao longo do caminho você encanta aquele cara que vai votar em um ou outro presidente, mas vai votar na legenda ou num deputado federal estadual do partido que lhe encantou ao longo da trajetória. Então, o Renan, que já está com 7%, o Renan, que tem muito mais carisma, a nossa missão, que tem muito mais militância. Eu falei 7%, né? Eu citei uma pesquisa regional, desculpa, eu tô falando dado besteira. Se não me engano, ele tá com 7% em Santa Catarina e em São Paulo. Ele tá com 2%. O Renan tá com de 3 a 4 já, tá? Tem lugar que ele já tá batendo 5%. E essa pesquisa saiu, acho que foi em Santa Catarina e já tá com 7%. Tá? E o Partido Missão é o partido favorito da geração Z. Nós temos mais militância, mais inteligência que todo mundo. Nós conseguimos um partido que nenhuma outra força política conseguiu. Eu duvido que o Renan, ao longo da trajetória, não vai encantar gente o suficiente para a gente ter gratas surpresas ao redor do Brasil. Aqui tem quantos candidatos já? Eu tô sem tempo já, vai lá, Lucas, rapidinho. Sinceramente, não sei. Nós vamos saber a partir do dia 3, que é o prazo de filiação. Fechou. Entendeu? Para fechar, o que Arthur veio fazer a Cuiabá? Tem um evento? Como está a sua agenda? E se você pretende disputar algum cargo futuramente? Olha, a gente tem um evento amanhã como é o nome do lugar? Detroit Steakhouse, às 19 horas. A gente veio aqui justamente consolidar a nossa chapa de deputados estaduais e deputados federais, né? Consolidar todo esse apoio às 19 horas. 19. Amanhã é 19 horas, né? Às 19 horas. E eu, pessoalmente, cara, não gostaria de disputar a eleição. Eu posso pegar uma liminar e disputar, mas eu me sinto mais confortável fazendo isso. Viajando no Brasil, fazendo minhas lives. Articulações. Mas se preciso for, né, a gente se candidata e vamos ver o que vai acontecer. Bom, Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil, ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.